A graça e a paz, amados. Estamos com muita alegria hoje começando uma nova série de vídeos, As Palavras de Jesus. O que Jesus falou sobre misericórdia, sobre autoridade, sobre sabedoria, são temas maravilhosos e nós vamos buscar entender a motivação do nosso Senhor por trás de cada uma dessas palavras dele. Nós então vamos ver o que Colossenses fala sobre Jesus. Diz aqui: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Nós podemos, então, aproveitar muito do conhecimento do estudo de cada palavra do nosso mestre, amém? Vamos começar, como sempre, orando, buscando que Deus nos oriente, que o Espírito Santo tenha total liberdade para estar falando ao seu coração também e estar usando esse momento para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, amém. Amados, a primeira palavra de Jesus registrada está em Lucas capítulo 2, verso 49. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Jesus falando para os pais que o tinham deixado em Jerusalém, quando voltaram para buscá-lo, ele dizendo: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Essa foi a primeira palavra registrada dele. Depois, a outra palavra, só no início do seu ministério, já aos 30 anos, nós vamos em Mateus capítulo 3, verso 15. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Qual é o contexto? João Batista estava tentando evitar batizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Jesus fala: não, você vai me batizar sim, porque eu quero cumprir toda a justiça. Então, essa foi a segunda palavra de Jesus. E depois disso nós vamos ver Jesus sendo levado para o deserto. Mateus capítulo 4. Nós já fizemos um estudo bíblico indutivo, foi o segundo vídeo do treinamento em estudo bíblico indutivo, onde nós dissecamos o tema de Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. Mas vamos agora pegar, Jesus foi levado para o deserto para passar por uma tentação do diabo. E aqui então a gente vê, no verso 4, por exemplo, qual é a sua palavra? Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, no versículo 7, a gente vê: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. E depois, na terceira e última tentação, Jesus fala: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Como nós vimos naquele estudo, nas três palavras de Jesus fica claro que ele estava preocupado em dar glória ao Pai, em obedecer e honrar o Pai. O ser humano não precisa só de pão, ele precisa da palavra da boca de Deus. Depois, no versículo 7, não põe à prova o Senhor seu Deus. E por último, adore ao Senhor seu Deus. Então, a gente nota claramente que a preocupação de Jesus, na primeira palavrinha dele aos 12 anos, era na casa do meu pai eu tinha que estar. Depois, quando ele obedece para ser batizado, e aqui, quando ele é tentado, novamente a preocupação dele é dar glória ao Pai. Jesus queria ensinar que a glória de Deus tem que ser valorizada. Acima de tudo, devemos glorificar o nome do Pai. E João capítulo 6, verso 38, é um texto que nos ajuda. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está deixando claro que a proposta dele é valorizar a vontade do Pai. Nós já aprendemos lá no início, no Conhecendo o Autor, que tudo que Deus fazia, tudo que Deus criava, tinha um único propósito, que era abençoar o homem. Então aqui a gente vê que ele está novamente deixando claro o seguinte: você fugir desse propósito de Deus, você desalinhar-se do plano de Deus, não estar buscando a glória de Deus, é uma tolice, é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. A sabedoria começa com o temor do Senhor. Provérbios 9, 10 nos ajuda. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Você está ligado nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas de Deus, você está afinando a sua vida com o propósito eterno de quem te criou com tanto amor. Nós precisamos entender isso. A sabedoria começa no temor ao Senhor. Conforme nós tínhamos dito, nós vamos estar
fazendo estudos bíblicos indutivos que nos permitam aprofundar mais o nosso conhecimento sobre a motivação das palavras de Jesus. E hoje o texto que o Espírito Santo nos dá é Mateus 16, verso 21 a 27. Nós vamos então fazer uma rápida meditação aqui. A primeira coisa num texto, você lê o texto todo e depois você faz perguntas ao texto. Vamos lá. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós vimos aqui vários textos importantes. Vamos fazer algumas perguntas para entender os movimentos, o que estava acontecendo. No verso 21, você pode perguntar: o que Jesus começou a falar aos seus discípulos? Ele começou a dizer que ia sofrer, ia morrer e ressuscitar. No verso 22, você vê o que Pedro falou com Jesus. Pedro chamou à parte, disse que era para ele se preocupar mais com a saúde dele, com o bem-estar dele, e não querer sofrer, porque Deus não quereria que ele sofresse. A terceira pergunta é: qual foi a reação de Jesus? No verso 23, Jesus, voltando-se, disse: saia da minha frente, Satanás, você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos prestar atenção. Verso 24, qual a condição para ser discípulo de Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25 e 26. O que acontece com quem não aceita ser discípulo de Jesus? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará alguém em troca da sua alma? E no verso 27 nós vamos ver aqui qual a recompensa que tem quem é discípulo de Jesus. Ele diz: Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, esse é o texto que nós vimos, esses são os movimentos. Vamos agora buscar, então, os porquês, a motivação, o que o texto realmente nos diz. Nos versos 21, a gente vê: desde esse tempo, começou a mostrar aos seus discípulos que importava que ele fosse sofrer, morrer e ressuscitar. Quando você vai para o verso 24, você tem uma explicação. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eles não tinham conhecido ainda nada sobre Jesus na cruz, mas ele já estava dizendo: olha, vocês vão ter que tomar uma cruz, que era a forma mais horrível de morte naquela época, se vocês querem me seguir. E se você vai um pouco atrás no verso 28, você entende um pouco mais o porquê disso. Ele fala aqui sobre esta pedra, que Pedro havia dito que ele era o Filho de Deus: edificarei a minha igreja. A primeira referência de Jesus à sua igreja. Ele está falando: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa igreja vai arrebentar as portas do inferno, vai libertar vidas que estão presas na morte. Inferno é morte. Ele vai, a igreja vai ter o poder de tirar as pessoas das garras da morte. Então, por causa disso, teriam que estar preparadas para um grande embate, até dando a sua vida em prol disso. No verso 22, a gente pode perguntar: mas por que Pedro disse para Jesus não aceitar ir para a cruz? E fica bem claro que ele estava pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus, né? E por que Jesus fala tão claramente que o diabo está por trás disso? Porque ele diz que pensar nas coisas dos homens, no seu bem-estar, no seu conforto, é uma estratégia de Satanás para manter você sem amar a Deus sobre todas as coisas, sem fazer nenhum sacrifício por ele. E esse é o projeto de Satanás. Agora, Jesus fala uma coisa importante: quem não for seu discípulo, quem não tomar a sua cruz, vai perder muito. E aqui está bem claro. Ele diz
porque o Pai, com seus anjos, virá e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Existe uma retribuição de Deus por esse amor que nós demonstramos para Ele. E, finalmente, vamos fazer uma aplicação prática da sabedoria de Jesus, que nós entendemos que desde o começo colocava Deus em primeiro lugar. E aqui, quando ele fala para os discípulos, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos pensar duas coisas. A primeira é, quais são as minhas verdadeiras motivações mais íntimas? Na verdade, no fundo, o que eu quero da vida? O que eu sonho? O que eu almejo? Qual é a minha motivação básica? Se eu coloco o meu bem-estar, as coisas que me são úteis para ficar bem comigo mesmo e ter uma vida fácil, em primeiro lugar, eu não vou colocar servir a Deus em primeiro lugar. Eu não vou colocar amar as pessoas e ir lá buscá-las das garras da morte. Eu não vou colocar obedecer a Deus mesmo contra as inclinações da minha carne. Então, nós precisamos saber qual é a posição que nós adotamos aqui. Mateus 16, 27, nós vimos aqui que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas será que essa recompensa vale o sacrifício? Jesus enfatiza em Marcos 10, 29, de forma bem clara. Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Ou seja, nós precisamos entender que tudo que você está deixando aos pés do Senhor, Ele vai te devolver de forma multiplicada. Você vai receber muito mais. A primeira coisa que você vai receber é a alegria de estar em comunhão com seu Criador. A segunda coisa, o plano que Ele tem é perfeito. Como você lida com uma pessoa que sabe todo o teu futuro e que tem o controle sobre todo o teu presente? Será sabedoria você não se submeter ao plano dele? Se ele te ama, você tem certeza que ele te ama. Não será vantagem você entregar-se ao plano dele? Então, essa é a grande mensagem que está aqui. Jesus está dizendo, olha, no final você vai receber recompensa se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ou seja, isso é Mateus 6, mas a gente vai vendo várias vezes Jesus enfatiza a mesma coisa. Nós precisamos estar colocando realmente a nossa vida a serviço do Senhor por amor a Ele. E Ele vai nos recompensar grandemente, porque o plano dele é tão bom para você quanto é bom para o mundo todo, e você vai se realizar fazendo a vontade dele no mundo, levando muitas almas a conhecê-lo também, tirando das garras da morte muitas almas que estão hoje sem nenhuma chance. Você será a chance delas, você será a luz para elas, o sal da terra para elas. Nós já vimos no vídeo anterior sobre isso e vamos no próximo vídeo falar um pouco mais sobre essa guerra que nós vamos ter que enfrentar. Nós precisamos entender a autoridade de Jesus que ele nos dá, autoridade para vencer toda a porta do inferno, para você poder libertar vidas, para você ser útil ao reino de Deus e você plantar realmente galardões no céu na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de termos dado esse pequeno início ao estudo das palavras de Jesus. E você vai ter a oportunidade de, sozinho também, ler e entender mais profundamente o que está no coração do Mestre. Ele quer que você realmente pratique tudo isso que você está estudando da palavra dele. Então você vai experimentar mais e mais, multiplicadamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Até o próximo vídeo. Não deixe de colocar o seu like, compartilhar e comentar esse vídeo. Mas o mais importante é que você viva isso que você está aprendendo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.